Juízes capítulo 11, era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefté. Eles disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos, algumas traduções dizem amargurados, se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. O versículo 9 diz assim: então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. E assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Que Deus nos abençoe por sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Nós estávamos conversando hoje ao meio-dia no almoço sobre o que define a nossa vida. A grande maioria das pessoas, quer sejam cristãos com experiência em Deus, ou quer sejam não, elas acabam não definindo corretamente a sua vida. Como pastor, a gente não vive só os momentos bons na vida de uma pessoa, a gente também acaba vivendo momentos de final de vida. E muitas vezes vamos ter esse final de vida com as pessoas num leito de morte, final dos seus dias, visitá-los, levar uma palavra de conforto. E é interessante que a grande maioria que a gente faz esse tipo de visita é que eles dizem o seguinte: pastor, se Deus me desse novamente a vida, eu ia vivê-la de forma diferente. Isso quer dizer que a grande maioria, querido, definiu mal a vida, viveu mal a vida, porque definiu um propósito errado. E uma grande parte das pessoas na terra define a vida pela sua condição genética, ou seja, pela família que vem, nascimento de pai e mãe. E a família, ela pode gerar boa ou má influência, mas ela não pode definir a nossa vida. E a gente vê então que milhares e milhões de pessoas, mesmo geneticamente vindo a esse mundo, eles não são vencedores. Outra grande parcela da população define a sua vida pelo meio social em que vive. Nós estamos vivendo um tempo diferente, de muita competição. Hoje hoje não dá para ser mais bom. Hoje o bom não vence mais. Hoje tem que ser ótimo. Então nós vivemos um treinamento social em que estamos competindo, temos que ser melhor do que o outro, sempre estar superando o outro. E é interessante que tudo muda, né? Os mais antigos vão entender. Quando eu era moço, hoje eu tenho 60 anos, ainda não parece, mas eu tenho isso. Sabe qual era a formação que você devia de ter para preencher, para você iniciar um bom emprego? Era ter curso de datilografia. Quem não tinha um curso de datilografia já não começava a ter uma proposta de estar bem empregado. Hoje os mais novos nem sabem o que é isso, porque mudou. Mas a sociedade, ela acaba conformando as pessoas, e um grande grupo de pessoas vive em função do treinamento social. E aí a gente vê que milhões de pessoas também que definiram a sua vida assim, não vencem. Uma parcela menor, mas também acaba definindo a sua vida pelos seus atos de vida, ou seja, pelos seus acertos e erros.
E a gente também vê então que pessoas que basearam a sua vida no passado, elas acabam gerando dentro de si tribunais de condenações e acabam se frustrando e também não são vencedoras. Então, pastor, como eu devo definir a minha vida? Biblicamente, o que a Bíblia diz que o que define a sua vida não é a sua genética, não é a sociedade, nem seus erros e nem os seus acertos. O que define a sua vida é um propósito que Deus colocou. É o que está estabelecido antes de você vir a esse mundo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que Jeremias, antes de vir a esse mundo, antes de ser geneticamente formado por seu pai, no ventre da sua mãe, ou antes dele existir fisicamente, e antes de ele vir a esse mundo e ter qualquer ação, qualquer treinamento profissional nesse mundo, Deus já determinou Jeremias sendo um vencedor e com o propósito de ser um profeta às nações. Se Jeremias fosse um bom jogador de futebol na época, não que isso seja errado, talvez ele teria alegrado algumas pessoas ao seu redor, mas teria se frustrado em relação ao plano divino. Por quê? Porque teria partido dessa terra sem ter deixado um legado que cruzasse estações, eras. E hoje, passado centenas de anos, séculos, Jeremias continua com um legado forte em nossas vidas, abençoando as nossas vidas pela palavra, pelas profecias que deixou. Por quê? Porque ele cumpriu o propósito divino, definiu a sua vida como um vencedor, estabeleceu a sua vida como um vencedor diante de um propósito divino. Eu peguei a história de Jefté aqui porque eu acho que é uma história bonita. Geneticamente é uma pessoa que nasceu para não vencer. Ele é filho de um caso extraconjugal de Gileade, que tem uma mulher, uma família estabelecida pelas leis sociais da época e da cultura da época, mas ele tem um caso extraconjugal com uma mulher que era mulher de todo mundo, que saía com todo mundo, uma prostituta, e nasce então Jefté, com aquela marca, com aquele estigma, com a alcunha desse filho de uma prostituta, o cara que não vai dar certo, não vai ser bem recebido, não vai ser bem amado em seio de família nenhuma. Então geneticamente ele estava marcado para não dar certo. Culturalmente, por ser expulso da sua família, não ter as mesmas oportunidades que o outro lado da família tinha. Então ele vai para um lugar chamado Tobi, se associa com um povo desocupado, amargurados. E é interessante que então a gente olha que Jefté tinha tudo para dar errado, para não dar certo. Mas por que ele deu certo? Porque Jefté entendeu o propósito divino. Queridos, quando você entende o propósito divino, não importa o lugar, a família que você nasce, não importa a sociedade que você vive. Quando você define a sua vida pelo propósito divino que está sobre a sua vida, você vai dar certo em qualquer lugar. E eu quero começando a profetizar hoje para você uma nova estação, um novo tempo de Deus, coisas novas. Não importa como a sociedade está dizendo, tentando te aculturar, não importa geneticamente de onde você veio, você nasceu para vencer. E a primeira razão que a gente olha é que Jefté, ele foi para um lugar chamado Tobi, um lugar terrível, um lugar de terra de desajustados, de amargurados, de excluídos. Mas a gente precisa entender uma coisa: quando a gente faz uma comparação com esse mundo, Deus nos colocou nesse mundo, mas o que tornou Jefté um vencedor é que ele entrou em Tobi, mas Tobi nunca entrou nele. E assim é conosco, queridos. Deus colocou a gente nesse mundo que parece que não tem jeito. Tem, quando a gente não deixa o mundo entrar na gente. Hoje eu estava falando, eu não sei onde é o lixão de Florianópolis e região, mas deve ser um lugar de muita coisa ruim, que é os dejetos, aquilo que sobra de uma sociedade, que é descartado. Então tudo é juntado, é colocado num lugar chamado lixão. E se você plantar um lírio no lixão, ao nascer, o lírio ao nascer, ele não vai nascer com cara de lixão, com cheiro de lixão, com cor do lixão.
Porque ele tem uma genética na sua origem. Mesmo lá no lixão ele vai ser um lírio. Deixa eu dizer uma coisa, não importa onde você foi plantado, você tem uma genética diferente. Você tem uma genética para vencer, aleluia. Você pode contar a história mais horrível do lugar, da história, da cultura, do mundo em que você vive, mas Deus determinou que você tem uma genética de vencedor, aleluia. Agora, o maior problema nosso, queridos, é que nós sempre queremos começar onde fracassamos. Quer ver uma coisa? Eu não quero aqui discutir uma teologia de casamentos, não é esse o momento. Mas toda pessoa que perdeu um casamento, por exemplo, ela pensa em entrar no segundo casamento. Agora eu vou entrar certo, agora eu vou começar tudo de novo, vou começar com uma pessoa diferente. E aí, depois de um tempo, ela vê que para manter aquele segundo matrimônio é mais difícil do que foi o primeiro. E se ele sair daquele e entrar num terceiro, pensando que vai ser tudo novo, ele vai ver que vai ser mais difícil do que ele tivesse mantido o primeiro ou o segundo. Por quê? Porque ele sempre está querendo começar onde fracassou. Isso é nos negócios, na amizade. O meu mentor, o pastor do meu coração, ele diz uma coisa interessante, que se um homem, se uma pessoa conseguir nessa terra fazer 2 amizades e mantê-las durante a vida, ele já consegue um grande tesouro. Porque a gente quando é criança é amigo da escola inteira. Depois a vida vai colocando dificuldades, etapas, né? A gente fica adolescente, jovem, quer namorar a mesma menina que o outro amigo também quer. E a gente tem que excluir ele. E assim a gente vai fazendo um processo de exclusão. E quando chega na idade que estamos, a gente tem poucos amigos. Mas a questão é que para a gente dar certo, quer seja nem amizades, nem negócios, nem casamento, é que a gente nunca começa aonde a gente fracassou. Todos os nossos começos devem ser em Deus. Porque Deus nunca escreveu uma história onde você começou. Deus escreveu uma história nele. A sua história está escrita em Deus, aleluia. Então, como ser um vencedor, queridos, numa terra de tanta derrota, de tanta adversidade? Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, por que Deus me colocou nesse mundo de tanta maldade, tantas drogas, tanta dificuldade? Deixa eu dizer algo que vai te animar. De todas as pessoas, desde o início da criação de Adão e Eva até você, já viveram e vivem bilhões de pessoas nessa terra. A Bíblia registra a história de heróis da fé, homens e mulheres como Davi, Sansão, José, Abraão, Isaac, Jacó. Mas eles não seriam vencedores nessa época. Por quê? Porque eles foram chamados para viver em outra estação, e eles cumpriram o papel dele. Para essa época, nesse tempo de dificuldade, sabe quem Deus escolheu? Você. Não há nenhum homem nessa terra, nenhuma mulher preparado tanto quanto você por Deus para ser um vencedor. Você foi a pessoa escolhida por Deus para ser um vencedor. Agora você precisa viver a história em Deus. Primeiro, não deixa que os outros definam a sua história, a sua vida, pelos fracassos, ou pelos seus próprios fracassos, seus acertos e erros. Por quê? Porque a igreja, ela não é uma instituição que, no meio de uma sociedade perversa, ela abre com algumas ideologias boas e se torna uma associação. Não, a igreja é feita de pessoas que nasceram de novo, que começaram uma nova história em Cristo Jesus, porque em Cristo, para Cristo e através de Cristo é que todas as coisas acontecem. E a nossa vida, queridos, os nossos começos, elas não começam em nós. Os nossos começos de vitória,
As nossas estações vitoriosas, elas começam em Cristo, porque em Cristo tudo se fez novo. Quando a gente chega a Cristo, o passado se vai, ele é perdoado, ele é apagado. Um histórico de desprazer da vida, ele é apagado. Quando eu tinha 25 anos de idade, na época financeiramente eu estava bem, eu era empresário, mas eu tive uma experiência com meu filho, para não ser crente e vivendo nas noitadas, e uma dessas noitadas não vir para casa, e meu filho mais velho, que hoje tem 40 anos, era um bebezinho, começando a falar e aprender a vida. Eu cheguei pela manhã em casa e ele perguntou: pai, onde é que você esteve? E eu menti para ele, tive que mentir, e aquilo me causou um impacto, porque eu estava treinando ele para ser um vencedor, mas eu estava sendo aquele que estabeleceria ele para mentira, para o engano. Então causou uma espécie de depressão no meu coração. Como é que meu filho vai vencer se eu estou ensinando ele a ser um mentiroso, um derrotado? E eu então perdi o desejo de viver. E aí algumas pessoas ao meu redor, entendendo isso, me convidaram para estar num culto, assim, uma reunião como essa. Aí um pregador naquela noite foi falar de um novo começo. Eu lembro que eu estava sentado no meio da congregação, e eu pensando ali nas minhas mortes, e pensando, é antagônico, eu quero morrer, e esse cara está falando de novo começo. Mas naquela noite, meu coração teve uma revelação a respeito de perdão de Jesus Cristo. Naquela noite eu me converti, eu nasci de novo. É uma sensação seguinte: você está de um jeito condenado, se sentindo mais excluído das pessoas, com peso e pressão de pecado, de condenações, e aí você recebe Jesus Cristo. Você não explica isso, mas a Bíblia diz que Deus deu o poder para aqueles que crerem, Deus tornarem eles filhos de Deus. E então em um segundo, quando você reconhece Jesus como o Senhor, você nasce de novo, você começa uma vida em Cristo. O seu passado, ele é apagado, ele é perdoado. Agora você não vai começar um começo em si, você vai começar um começo nele. Tudo em Cristo se faz novo. Eu não sei vocês, mas eu nunca mais vou esquecer esse dia. Eu não consegui dormir à noite, parece que você estava flutuando. Quando o dia nasceu, a cor do dia era diferente, porque eu havia agora começado tudo de novo. Os nossos começos, eles são em Cristo. É assim que é a igreja. A igreja, ela começa em Cristo, ela nasce em Cristo, e aí começa uma nova vida vitoriosa. Segundo, a diferença de uma vitória pessoal está na definição de quem você é. A maioria dos crentes, queridos, se identifica com pregações. Em parte não é errado. Você fala sobre a volta de Jesus, as pessoas ficam com medo. Você fala sobre o inferno, são pregações bíblicas. As pessoas ficam com medo, então elas se identificam. Se fala sobre santificação, as pessoas, não, eu também vou ser santo, mas não conseguem ser. Por quê? Porque se identificar com pregações não é o suficiente. As pregações servem para você se identificar com o propósito, não com a pregação. Por isso, quando você se identifica através da pregação com o propósito divino, é diferente. Aí você vai entender quem você é em Cristo Jesus. E a vida, ela não existe por causa de você. A vida existe por causa do propósito. Olha para o seu irmão e diga assim: a vida existe por causa do propósito. É interessante que nós precisamos entender um pouquinho mais sobre existência e vida. A vida está ligada ao tempo. Você vai ver expressões na Bíblia dizendo assim: Deus deu a vida e Deus tira. A vida e a morte estão na mão de Deus. Então elas são temporais, tanto a morte quanto a vida. Elas não são eternas. Tudo isso tem um ajuste de
conta um dia, e morte, inferno, tudo isso vai ser jogado num lugar de extermínio. Mas isso é uma outra teologia. O que eu quero falar é o seguinte: é que quando você veio a esse mundo, você já existia. Deus só te deu a oportunidade através da vida para você estabelecer o propósito eterno na vida, e essa é a razão de você estar aqui. Porque a Bíblia tem uma expressão na Bíblia que diz assim: Deus deu um propósito e Deus tirou. Porque o propósito está ligado à existência, a existência está ligado à eternidade. Ou seja, querido, no coração de Deus, você existiu antes de vir fisicamente a esse mundo. Deus já tinha proporcionado um propósito divino para você ser um vencedor. E aí Deus permitiu que geneticamente você veio a esse mundo exatamente para isso. Para que você veio a esse mundo? Para estabelecer o propósito divino. E quando você estabelece o propósito divino, é diferente. Você vive de tal maneira que você vai usufruir do seu galardão eternamente. Nós vamos viver aqui 70, 60, 80, 90. Hoje o pastor me mostrou uma foto de um parente com 100 e poucos anos, os mais fortes. Mas quando você partir dessa terra, acabou a sua vida, não acabou a sua existência. Você continua existindo. E por qual razão você veio a esse mundo? Para vir sofrer 60, 70 anos, ou para estabelecer um propósito eterno? Queridos, quando a gente entende isso, é diferente. Porque aí você sabe que você veio a esse mundo com uma razão específica. Não importa o mundo, a genética, tudo aquilo que eu falei. O importante é que sobre você há um propósito divino que tem que começar em Cristo, mas é estabelecido por você nessa terra. E quando você entende isso, querido, você vai viver como um vitorioso aqui. Terceiro, não adianta só mudar a estética. Hoje, quando a gente fala em estética, está muito bom, principalmente para as mulheres. Esses dias agora, eu fiz 41 anos de casado. Na minha casa, no banheiro do meu quarto, tem um espelho e tem uma prateleira lá com 10 gavetas. Sabe quantas gavetas são minhas? Nenhuma. Depois de 41 anos de casado, a semana passada, minha esposa, ela disse o seguinte: eu limpei uma gaveta para você, a menorzinha, uma que foi feita lá num lugar onde não tinha muito espaço, fizeram uma gaveta. Porque o meu direito em tudo aquilo era ter um desodorante, um perfume e um negócio de fazer barba só. E às vezes ela dizia: o que essas coisas estão fazendo aqui? Aí você abre as gavetas dela e olha assim: por quê? Tem 100 tipos de creme lá. Aí você olha aqueles pó de fazer no rosto, tem caixas de 3, 4 andar com aquilo. E é interessante que a gente toma um banho, passa um gel no cabelo, uma escova de dente, pronto, está pronto, né? Elas não, é quase que um culto, né? Elas param na frente do espelho, abre aquele negócio, 3 andar de cores. Se dá para um homem aqui, ele vai com certeza sair com a cara de um palhaço. Aí elas passam um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e de novo lá, e lá, e lá. E é interessante que sai bonito, né? É a estética. Hoje a medicina, a ciência tem ajudado tanto essa área da estética. Mas, querido, você pode mudar esteticamente de muitas formas, mas isso não muda seu interior, não muda seu caráter, porque isso está muito ligado à sua genética. O que a gente precisa entender, querido, e às vezes até a religião, a forma de vida mascara a gente muito, e a gente quer mudar as coisas mais na maquiagem, e a gente tem que entender geneticamente de onde nós saímos. Qual é a minha origem? Da onde eu vim? Quando a gente entende isso, querido, da onde você saiu, aí é que está o estado vitorioso.
Não é errado você se arrumar esteticamente. Errado é você mudar a sua genética. É você não ser o que Deus determinou que você fosse. Quarto, compreender a sua origem em amor. Entender a respeito do amor. E principalmente o amor de Deus. A maioria das pessoas é frustrada em relação a isso, querido. Porque não se sente amado o suficiente por Deus e parece que é abandonado, esquecido por Deus. E aí culpa a sua família, culpa a sociedade, mas se sente rejeitado. As doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças da alma, hoje são as grandes doenças da sociedade. E são geradas exatamente aí, na falta de entendimento, de ter consciência própria. Quem aqui é pai? Levante a mão, pai ou mãe. Quem aqui é avô? Levante a mão. Olha, ser pai é bom, mas ser avô é melhor. Pensa numa coisa boa. Eu tenho 2 netinhos, vou vindo o terceiro agora. Como eles moram na América do Norte, e eu fui esses dias para os Estados Unidos, e minha nora comprou um monte de coisa bordada aqui no Brasil e fez eu levar 2 malas cheias. Eu não gosto muito de levar bagagem quando vou para os Estados Unidos, porque como tem casa lá, então usa roupa de lá, aqui é daqui aqui. Aí está levando aquelas 2 malas pesadas e tal, e eu fiquei pensando, meu Deus, nem nasceu, já escravizou a gente. Mas por que você ama os filhos antes deles nascerem, antes de você ver o rosto deles? Por uma única razão, porque eles vieram de você, da origem. Por que você acha que Deus ama você? Antes de o mundo dar uma alcunha, um apelido, um estigma para você, antes de você fazer qualquer coisa nesse mundo, por que acha que Deus ama você do jeito que você é, com seus defeitos? Por causa da origem, você veio de Deus, você é de lá, você é dele. Aleluia, Ele ama como você é, Ele que te criou assim, Ele que te fez assim, Ele te ama, aleluia. E é interessante, querido, o amor de Deus, ele não é baseado no que o espelho te mostra, ele é baseado na origem, da onde você saiu, aleluia. E a sua origem é Deus. E é interessante que Deus escolheu te amar e pensar grande sobre sua vida. Antes de você vir a esse mundo, antes de você ter qualquer ação nesse mundo, Deus escolheu pensar grande sobre você e admitir que você é um vencedor. Por isso, viva a história que Deus contou sobre você. Olha para o seu irmão animado e diga assim: viva a história que Deus contou sobre você. Não fica vivendo histórias inverdades que os outros contaram, que o mundo contou. Esses dias atrás eu estava conversando com um empresário que eu conheci alguns anos atrás, que era viciado em drogas. Quando o moço caiu no conto, né? Vamos experimentar isso, vai ser uma viagem, isso que é legal. E aí se tornou viciado em drogas, teve que mentir, roubar. Aí foi rejeitado pela família, pela sociedade. Aí alguns anos atrás, numa reunião, ele aceitou Jesus. Aí ele aceitou a história dele, a origem dele. Agora estávamos conversando, almoçando esses dias juntos. Ele disse: pastor, você lembra quando eu me converti? Quem eu era? Quem o mundo disse que eu era? Aquilo não era a verdade. A verdade é o que eu estou vivendo hoje. Essa é a minha história, a história que Deus contou sobre mim. Viva a história que Deus contou sobre você, aleluia. Essa é a história de sucesso. Uma das penúltimas coisas que eu quero falar aqui: não viva por alcunhas, apelidos, estigmas, coisas que as pessoas disseram que você tem que ser, por desenhos do mundo. Viva por um propósito divino. Eu gosto muito da história de Davi, o rei. Na época, a melhor profissão que tinha no mundo era talvez ser pastor de ovelhas. Era como ter da datilografia 40 anos atrás, 50.
Ser pastor de ovelha era o que ele era, o que a família determinou. Seu pai talvez queria que ele fosse um pastor de ovelha, e ele o foi enquanto estava debaixo do mando do seu pai. Mas Deus nunca determinou ou providenciou Davi para ser um pastor. O propósito de Deus para Davi era que Davi fosse um rei. Se Davi tivesse sido pastor de ovelhas, sido uma profissão da época boa, talvez até o desejo da sua família, ele poderia até ter um certo sucesso, mas ele se frustraria em relação ao propósito divino, porque o propósito divino era ser rei. Deixa eu dizer algo para você profeticamente. Talvez você esteja vivendo tudo que esse mundo tenta dizer que você é, mas Deus tem mais. Deus tem uma estação nova, um tempo novo, um propósito diferente, maior do que esse mundo, aleluia. Viva em busca do propósito divino. Tenha uma liderança do Espírito Santo. Queridos, o cristianismo, ele precisa da liderança do Espírito Santo. Porque a gente às vezes até diz assim: olha, Deus me falou, eu estou pregando aqui porque Deus me mostrou. E a gente até por força da expressão e do ambiente, da revelação que está vivendo, até pode entender. Mas a Bíblia diz que nem olho humano, nem ouvido e nem mente humana jamais viu o que Deus tem para você. Mas o Espírito Santo, mas Deus deu o Espírito Santo para revelar esse ambiente para você. O que Deus tem para a sua vida, em parte você vai receber em pregações, em sinalizações, mas a maior revelação vai vir de sua comunhão com o Espírito Santo. A igreja precisa voltar a ter comunhão com o Espírito Santo. Queridos, é muito interessante que nós temos hoje um meio de comunicação no mundo tão rápido. E a gente, através das mídias, Facebook, Instagram, WhatsApp, tantos outros, a gente se informa a respeito de Deus. Mas isso não quer dizer liderança de Deus, não quer dizer liderança do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, ele não tem Facebook, Deus não tem Instagram. Isso nós temos. Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Nesse livro eu falo um dos capítulos exatamente. Eu nunca vou esquecer o dia que mudou a história da minha vida. Não só ouvir a respeito de Deus, mas ter uma liderança do Espírito Santo. Para você entender diariamente, queridos, quantas pessoas vão levantar amanhã e correr o dia todo, bater cabeça o dia todo, e poucos os que vão, antes de sair da cama, dizer assim: Espírito Santo, eu não saio dessa cama até que o Senhor não enche meu coração de tudo que eu tenho que fazer, de tudo que eu tenho que falar, de tudo que eu tenho que ser, porque a liderança agora não é minha, a liderança não é desse mundo, a liderança não é da minha genética, a liderança é do Senhor, porque não há mente humana, não há coração humano, não há olho humano que sabe a meu respeito. Quem sabe é o Senhor. O Espírito Santo veio para revelar quem você é. Deus está procurando você, queridos, para um plano, para o início de um plano eterno. E a penúltima coisa que eu quero falar aqui essa noite: viva a verdade. Por que viver a verdade? Porque a verdade é uma... Quando a gente olha para a questão da filosofia, a verdade, ela nunca é um padrão, ela é relativa, ela não é absoluta. Aí você olha aquilo que nós temos de mais importante em termos de que estabelece a verdade em julgamento, nosso superior tribunal. E aí você, num julgamento, vê que uma verdade trouxe libertação para alguém, e até gerou uma certa jurisprudência. Mas aquela verdade, ela não é absoluta, tanto que ela hoje libertou alguém, amanhã ela vai condenar com aquela mesma verdade.
Do ponto de vista cristão, queridos, quando a verdade se torna só conhecimento, só teoria, ela também é uma mentira. Jesus disse que quando a gente só conhece a respeito de Deus e não pratica, a gente entrou numa tolice, estabeleceu a vida como um tolo, e todas as correntes de lutas e desafios que vão vir vão derrubar a gente. Por isso Jesus disse que a verdade não é nem uma filosofia, nem uma teoria. A verdade é uma pessoa. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim. O que Jesus estava dizendo? Que cristianismo não se vive de teoria, nem de filosofia. Cristianismo se vive de relacionamento com Deus. Às vezes a gente até força a nossa imaginação, como se a gente pudesse marcar a Deus uma pessoa fora da gente. Eu vi Deus e começo a imaginar, queridos, isso são só imaginações. Porque até nem na ciência nós conseguimos definir Deus, mas conseguimos vivê-lo através de nossas vidas. Então, quando você vive a verdade, querido, você tem que viver em Deus e Deus em você. É um relacionamento. Aí você vai conseguir ser transparente. Aí você vai conseguir viver a sua história vivida em Deus, e Deus vivendo em você. E essa é a estação que você vive. Por isso que a igreja, queridos, ela não é um templo. A igreja é o corpo de Cristo, a expressão caminhante de Jesus na terra. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então a única maneira de viver a verdade, queridos, não é ter teoria religiosa a respeito de Deus, é ter relacionamento, é viver Jesus. É interessante, no Salmos 24, diz assim: quem é que pode subir no seu santo monte, entrar no seu santo templo? Os que são limpos de mão e puros de coração, esses verão a Deus. Jesus diz lá nas bem-aventuranças: porque os puros de coração, eles verão o Senhor. Quando é que a gente vê Deus, querido? Não é quando faz uma imagem dele, é quando a gente vê a criação, quando você vê ele sendo revelado em gerações, em pessoas. Porque Deus disse que ele faria a imagem, ao menos a nossa criação, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, para a manifestação de Deus numa sociedade, querido, não adianta longos trechos de teologia, imagens religiosas, isso não define Deus. O que define Deus em nós é o relacionamento com o próprio Deus vivendo em nossas vidas. A bênção de Deus não está no lugar onde eu vou. Às vezes eu fico pensando que pessoas correm de um lugar para outro para ser abençoado, e a bênção de Deus, ela está na origem. Ou seja, não adianta você buscar a bênção no futuro, você tem que voltar na bênção, que é a origem. Vou dizer de novo: a bênção não está no futuro, a bênção está na origem. Para que você foi criado? Deuteronômio 28 diz assim: se você obedecer a Deus e ouvir a sua voz e os seus mandamentos, então, se você entender a sua origem, você entendeu a bênção de Deus. Hoje eu estava falando, toda essa teologia de prosperidade, quando ela é em busca desenfreada para você viver nessa terra, adquirindo coisas só para essa terra, Paulo chega a dizer que isso torna mais miseráveis de todos os seres humanos quando se vive Cristo só para esse mundo. Não é errado você usufruir da herança dessa terra, e pode ter, é promessa de Deus, que a Bíblia diz que os céus são de Deus e a terra Deus deu aos filhos dos homens como herança. A Bíblia diz que é impossível servir a esse mundo, as riquezas desse mundo, e a Deus, ou servir a Deus e a Mamon. A Mamon não é dinheiro, Mamon é um desejo de estar agarrado com as coisas desse mundo.
Isso é mamon. É quando você não vive a sua origem, porque na origem está a bênção. Quando Deus falou para Josué: olha, se você entender, aonde você colocar a planta do vosso pé aí, será vosso. Aí você será bem-aventurado, abençoado. Querido, deixa eu dizer algo para você. Deus está trazendo uma nova estação para a igreja, mas que está na origem. Nunca corra atrás da bênção. Quando você corre para Deus, a bênção vai correr para você, porque ela está na origem. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, então, se você entender essa origem, se você for no campo vai ser abençoado, se ficar na cidade vai ser abençoado, ficar dentro de casa vai ser abençoado, sair fora vai ser abençoado. Aonde você estiver, estará a bênção de Deus, porque a bênção está na origem. Aleluia. E termina dizendo assim no versículo 14: e se você entender isso, então as bênçãos de Deus te alcançarão. Não tem como, elas vão te pegar, elas vão te alcançar. Outra coisa, não faça do cristianismo uma lista de regras, de pode e não pode. Nós criamos isso. A liderança do Espírito Santo, com a luz da palavra, com as doutrinas apostólicas, não existe essa regra. Aí nós hoje, será que eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? E aí a gente vê crente metido em tudo que é tipo de coisa errada. Por quê? Porque eles se torturam com a lista de pode e não pode. Então, pastor, nós podemos tudo? Não. Mas por que eu não preciso mais me prostituir? Por que eu não preciso mais entrar em promiscuidade? Por que eu não preciso mais viciar meu corpo em vícios? Por que eu não preciso fazer mais essas coisas? Porque quando eu entendi o propósito divino, nasci de novo, essas coisas não me pertencem mais. Eu estou em outra estação, eu estou em outro reino, eu tenho outro Senhor, aleluia. Eu estou em outra luz. Eu agora tenho uma genética. Eu não só fiz uma maquiagem de crente, eu me tornei filho de Deus. Aleluias. E a última coisa, essa agora é a última mesmo: viva o sobrenatural de Deus. Não tem como viver um cristianismo na matemática, e 1 mais 1 é dependência de Deus mesmo. É um ambiente que você não explica. Você pode ir lá, mas você não explica. Não tem como você explicar os minutos que antecederam a pregação da palavra aqui. De repente o Espírito Santo vem e toma o ambiente, faz pessoas se encherem o coração. E esse é o propósito desse congresso nesses dias, é levar você para um estado sobrenatural. Tudo que é anormal é diabólico, tudo que é normal é humano, mas tudo que é sobrenatural é divino. E o diabo tem estabelecido um estado de anormalidade para as pessoas achar que é normal. É homem que não gosta mais de mulher, é mulher que não gosta mais de homem, e tudo isso vai sendo normal, mas isso é anormal. E nós estamos perdendo a condição de viver sobrenatural, uma condição de entrega ao nosso coração. Queridos, por que a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que nós temos que falar em outras línguas? Porque esse é o caminho desse ambiente da revelação de Deus. Eu lembro quando comecei a receber as primeiras profecias acerca do meu chamado, da minha vida. Nas minhas horas de folga eu morava numa cidade pequena, eu ia num sítio orar, levava um colchão, levava umas fitas cassete, naquele tempo era cassete de pregações e de louvor. Me cobria com um pano branco assim, um lençol branco, porque era muito mosquito.
Eu ia num sítio orar de dia. Você imagina comigo, debaixo daquele lençol branco, escutando cassete lá de pregações de louvor e orando em línguas. Se alguém fosse ver, ele ia dizer: isso aqui é normal. Mas não era. Aquilo era sobrenatural. Eu estava entregando a minha vida para um estado sobrenatural de Deus, para Deus me levar a viver um propósito divino. Talvez eu não tivesse ideia quando eu comecei. Deixa eu dizer algo para você. Quando uma criança vem a esse mundo e os pais começam a dizer para ela assim: diga papai, diga mamãe, fala isso, fala titio, fala titia, fala papá. A criança fica olhando às vezes para o pai e fica pensando: o que essa pessoa está querendo falar para mim? Eu não tenho ideia do que ela está falando. Mas o pai e a mãe, que são adultos, eles sabem o modelo de comunicação. Eles têm ideia do que eles estão querendo estabelecer para aquela criança. Queridos, quando você começa a falar em outras línguas, você talvez não tenha ideia do que está acontecendo. Quando você começa, você fala assim: pastor, eu não sei o que estou falando. Você não sabe, mas Deus sabe toda a comunicação espiritual. Ele já esteve lá. Não há nada de novo debaixo desse sol para Deus. Deus está te levando e quer levar você para uma estação nova, uma comunicação, aleluia, nova, para você viver um sobrenatural de Deus. Eu espero que nesse congresso você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. É aquela coisa que você não compreende, mas Deus leva você lá, e Ele apaga toda aquilo que é apático na sua vida, aquilo que talvez é só uma maquiagem em termos de cristianismo. Ele começa a estabelecer você viver num lugar diferente, numa sarça ardente diferente, num fogo diferente. Acende um fogo diferente. Moisés, ele tinha uma estética até interessante. Ele era príncipe no Egito. Ele era hebreu de origem, mas ele precisava ter uma experiência com o sobrenatural, com aquilo que é sobrenatural. Queridos, nessa noite, profeticamente eu falo: Deus quer levar você para uma nova estação, um novo tempo. E se você veio aqui em busca de um milagre no seu casamento, em busca de um milagre físico, em busca de uma solução para a sua vida, a solução não está em começar nada de novo, mas começar tudo em Deus. Começar numa estação nova, se rendendo a Deus, recebendo os milagres de Deus. Eu lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo, querido, numa reunião, eu passei 11 horas falando em línguas sem parar. Eu viajei 1000 quilômetros dirigindo, porque isso não é natural, isso é sobrenatural. Nós somos de uma genética em Deus sobrenatural. Fica em pé no nome de Jesus. Aleluia. Há uma estação nova de Deus começando sobre você. E eu sei que Deus te trouxe a esse lugar, te trouxe a esse congresso, te trouxe essa noite aqui, porque Deus tem coisas novas. Ontem eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, peguei um voo e tenho que voltar hoje não, amanhã, de novo. E a pessoa falou: pastor, você vai lá para Florianópolis por causa de um dia? Eu falei: não. Mas você vai lá por causa de uma pregação? Também não. Eu vou lá por causa de uma presença sobrenatural. Aí, querido, não importa se é 5 minutos, se é 5.000 quilômetros, a presença, ela é suficiente. Aleluia.